Ele aceitou o papel que o rei lhe deu, mas agora luta apenas pelos seus próprios ideais, porque descobriu a verdade sobre o mundo para o qual foi invocado. Nossa história começa num dia comum de escola. Enquanto todos almoçam e conversam sobre a vida, conhecemos Oda Akira, um aluno que quase não chama atenção. Ele sabe que tem uma presença fraca. Um amigo se aproxima e nota que ele está lendo sobre isekais. Akira responde que só lê porque é de graça. Mas de repente o celular dele começa a brilhar, e um círculo mágico surge no teto da sala, e assim começa a história deles, em um outro mundo. Uma luz intensa toma conta de tudo. Quando abrem os olhos, estão diante de um enorme salão, cercado por pessoas com roupas completamente diferentes. Um velho com cajado chama a atenção de todos, anunciando que o rei tem algumas palavras para eles. Os alunos se entreolham confusos. Quem são essas pessoas? Eles estão de cosplay? O velho pede silêncio e ordena que escutem o rei. O rei lhe dá boas-vindas, diz que foram invocados para aquele mundo, no reino humano, chamado Hetsi. Conta que o reino está sendo atacado por demônios e que apenas um herói vindo de outro mundo pode derrotar o rei demônio. Alguns alunos se animam, é exatamente como os isekais dos livros, mas a maioria fica em choque e preocupado. O velho então explica que apenas um deles é o verdadeiro herói. Para descobrir, todos devem colocar a mão sobre uma bola mágica. Ela revela suas classes e status. Um a um, eles se aproximam. Os números aparecem diante de todos. O velho anota cada resultado, analisando com cuidado. Logo, são avisados que eles podem ver os status mesmo sem tocar na bola. Akira acha isso interessante, mas continua desconfiado daquele homem. Ele verifica seus status em segredo e descobre algo inesperado. Sua classe é assassino, mas os seus atributos são muito maiores que o normal. Tudo se confirma quando o herói é avaliado. Comparando os números, Akira percebe: ele é muito mais forte que o próprio herói. Com medo de chamar a atenção, ele usa a habilidade de ocultação para não ser detectado, e funciona, e seus dados permanecem em segredo. Mesmo assim, ele nota algo estranho: existem câmeras no teto, e aquele mundo não parece ser um mundo de fantasia comum. Mas, entre os guardas, um deles consegue ver Akira, mesmo com a habilidade de ocultação ativa. Mais tarde, Akira encontra um quarto vazio no castelo. Veste roupas que combinam com sua classe e decide sair de noite, para entender seus poderes e o mundo onde está. Enquanto testa suas habilidades, escuta vozes. Ele ativa a habilidade de ocultação novamente e se aproxima para investigar. Um som vem de uma sala iluminada. É a princesa conversando com o rei. Algo chama sua atenção. O rei ordena para que ninguém se aproxime dos arquivos do castelo. Akira sente o impulso de agir. Por um momento, ele pensa em eliminar o rei ali mesmo, mas decide apenas observar. Na manhã seguinte, toma café com os outros, mantendo a habilidade de ocultação ativa. Ouvindo a conversa, percebe o herói dizendo que vai ajudar as pessoas daquele mundo. Isso preocupa Akira. Ele sabe que o rei não é um aliado. Mais tarde, o grupo é reunido pelo cavaleiro Saran, comandante do reino. Ele explica que vai treiná-los por um mês, antes de entrarem na masmorra. Após o discurso, Saran nota Akira, mesmo ele estando oculto. Akira se surpreende, mas o cavaleiro sorri e diz que não contará a ninguém sobre a sua habilidade. Os dois sentam e conversam. Akira revela seus planos e poderes. Saran se oferece para ajudá-lo a subir de nível. Akira diz que só quer resolver tudo e voltar para casa, mas pergunta se existe uma forma de retornar ao seu mundo. Saran responde que não sabe, mas promete ajudá-lo a ficar mais forte até descobrir. Akira, desconfiado, responde que nada nesse mundo é de graça. Saran ri e diz que pode pagar contando histórias sobre o seu mundo, porque ele adora aprender coisas novas. Eles então selam um acordo ali mesmo. Com o passar dos dias, Akira descobre mais sobre aquele lugar. Além dos humanos e demônios, existem elfos e homens-fera. Cada um viver em continentes separados. O treinamento começa. Saran explica que habilidades podem ser aprimoradas, mas o nível só aumenta ao derrotar monstros. Ele fica fascinado pelos conhecimentos do mundo de Akira. À noite, Akira encontra Saran novamente, trazendo um livro dos arquivos do castelo. Ele mostra o livro e diz: achei que isso fosse te impressionar. Saran analisa o livro e com um sorriso diz: foi eu quem escreveu isso. O livro descreve passos para um golpe de estado. Saran explica que está preocupado com o reino. O rei perdeu a sanidade, mas os cavaleiros têm uma dívida de honra com a família real. Akira se lembra da noite anterior e se arrepende de não ter acabado com tudo quando teve a chance. Mas Saran o tranquiliza. Diz: você fez bem. Não precisa se manchar para resolver os problemas desse mundo. Ele elogia Akira e o garoto sente um estranho orgulho. Em troca, Saran pede ajuda, não para destruir o rei, mas para derrotá-lo de forma pacífica, antes que Akira volte para o seu mundo. Chega o dia da masmorra. No caminho, passam por uma cidade em festa. Pessoas comemoram a expedição dos heróis, mas Akira sente algo estranho naquele entusiasmo. Entre a multidão, uma garota o encara de longe.
Ele se aproxima. Irritada, ela pergunta se os heróis sabem qual foi o sacrifício para serem invocados. Akira responde que não sabem. Ela apenas vira as costas e diz: "Nos encontraremos de novo, quando você souber a resposta." Na masmorra, o treinamento é duro. Eles enfrentam armadilhas, monstros e cansaço. Até que então eles conseguem derrotar boa parte dos monstros daquela sala. Mas a próxima sala revela ser muito mais perigosa. O herói tenta usar uma bomba de fumaça dada pela princesa. Mas em vez de fugir, ele invoca um monstro ainda mais poderoso. Akira na retaguarda reage rápido, ataca com a adaga, mas a lâmina é quebrada. Os outros mal conseguem acompanhar a velocidade da luta. O herói entra em colapso. Seu comportamento muda, como se estivesse sendo controlado. Akira percebe a maldição e pede para uma colega que use magia de purificação. Ela confirma, ele está realmente amaldiçoado. Akira deixa cuidando do herói e parte sozinho para enfrentar o monstro. Com a ajuda de Saran, que distrai a criatura, Akira ativa sua técnica mais poderosa, a magia das sombras. E a explosão de energia é brutal. O monstro é aniquilado, mas Akira fica exausto. E por um momento, a magia começa a sair do controle. Saran corre até ele, coloca a mão no seu ombro e diz: "Calma, já acabou." A escuridão se dissipa e Akira percebe o peso do seu próprio poder. Eles voltam ao castelo. Saran agradece Akira por ter salvado todos. Fala sobre a magia das sombras, extremamente poderosa, e pede para que ele não use, a menos que seja realmente necessário. Como recompensa, entrega a Akira uma katana forjada pelo primeiro herói. Akira, surpreso, pergunta por que dar algo tão valioso a ele e não ao herói atual. Saran responde em tom calmo: a espada foi roubada do arsenal do rei e estaria mais segura nas mãos de Akira. Logo voltam a falar sobre a maldição do herói. Saran acredita que a responsável é a princesa. Nessa mesma noite, Akira decide visitá-la. No quarto, confirma suas suspeitas. Sem hesitar, ele corta o cristal da maldição. Ela o encara fria e pergunta quem ele é. Ele tenta interrogá-la e ela responde apenas uma frase: "Tudo que eu faço é por sua majestade." Akira ameaça, tenta extrair informações, mas ela repete a mesma coisa, como se estivesse programada. Então ele sai do quarto em silêncio, mas descobre tarde demais. Aquele não era o único cristal que a princesa possuía. Akira conta tudo a Saran, que fica preocupado. Agora, a princesa conhece o rosto de Akira, e como não viu seus status, não pode amaldiçoá-lo. A única opção dela é eliminá-lo. Saran o orienta a não dormir no castelo, então Akira passa a noite em um bosque, próximo aos muros. Na manhã seguinte, acorda com um barulho vindo do portão. Várias pessoas reunidas ali. Quando se aproxima, vê uma cena horrível. O comandante foi encontrado morto, golpeado por uma adaga idêntica à de Akira, a mesma que havia quebrado no dia anterior. Mesmo lembrando da arma destruída, alguns começam a acusá-lo. O rei ordena aos guardas: prendam-no. Akira usa sua habilidade de ocultação e se aproxima de Gilles, o subordinado de Saran. Então Gilles sussurra que há provisões no quarto de Saran, esperando por ele. Akira foge, enquanto o rei envia atrás dele um grupo chamado Corvos da Noite. Eles acreditam que ele não sobreviverá por muito tempo. Seguindo as instruções de Saran, Akira decide se esconder na masmorra, um local perigoso, mas seguro, onde ninguém ousaria procurá-lo. Lá ele poderia subir de nível e se manter escondido ao mesmo tempo. Akira entra na masmorra, determinado a atingir o nível 100. Saran havia dito: esse nível desbloqueia habilidades especiais, essencial para sua sobrevivência. Nas profundezas, enfrenta o chefe do andar 70. A batalha é difícil. Quando está prestes a perder, ativa a magia das sombras. A explosão destrói o monstro completamente, mas dessa vez algo muda. Enquanto seu corpo permanece imóvel, uma voz mecânica ecoa da mente dele. Os ferimentos do mestre excederam os parâmetros aceitáveis, ativando a magia das sombras automaticamente. A magia começa a curar Akira usando as próprias reservas de mana. Enquanto isso, no castelo, o grupo dos invocados se divide. Alguns saem com o herói para explorar, outros permanecem. E logo percebem que aqueles que saíram são justamente aqueles livres da maldição. Gilles usa uma habilidade em um deles, o força a invadir o quarto da princesa e quebrar os cristais. Depois disso, eles também partem em uma jornada. Kyosuke, um dos invocados, se arrepende. Lembra de Akira trabalhando duro depois da escola e de quando prometeu guardar o seu segredo, de que ninguém deveria saber o que ele fazia, nem a família, nem os colegas, e naquele dia os dois se tornaram amigos. E agora ele entende o quanto Akira sempre carregou sozinho. De volta ao presente, Akira desperta imóvel na masmorra. Quando recupera os movimentos, percebe que seu corpo está curado e o seu nível mais alto. Sem entender como, agradece silenciosamente e segue em frente. No andar 75, é atacado por um slime negro.
Após derrotá-lo, algo cai de dentro dele, uma elfa. Akira fica impressionado com a beleza dela. Ela está inconsciente, então ele aproveita para testar uma nova habilidade, os Olhos do Mundo. Ao ativá-la, visões distorcidas invadem sua mente. Ele sente uma dor intensa e desliga a habilidade rapidamente. Assustado, ele decide não usá-la novamente. Enquanto pensa, ouve a elfa acordar. Ela o encara e, sem aviso, usa a mesma habilidade contra ele. Em seguida, o chama pelo nome e desmaia de febre. Akira a carrega até o andar 69, cuida dela, oferece comida e água e pede para que descanse. Ela se apresenta como parte da realeza. Ele responde calmamente que já sabia disso, havia usado a habilidade nela. Ela se vira, sorrindo levemente, feliz por estar segura pela primeira vez, em muito tempo. Quando melhora, os dois avançam juntos. Chega ao andar 80, agora lutando lado a lado. Na sala do chefe, um dragão os espera. A batalha começa, o dragão ataca Akira, rastreando a sua mana. Sem entender direito, ele decide usar a própria energia como isca. Redireciona a mana, confunde o monstro e ataca. E o golpe final é certeiro. O dragão cai. A elfa observa, impressionada. Ela não entende como ele conseguiu fazer aquilo. E mal percebe que naquele instante o assassino tinha usado uma habilidade que só o herói tinha usado antes. Após a batalha, o dragão se transforma em um gato. Na verdade, ele é um metamorfo. A elfa descobre tudo usando a sua habilidade. E o gato desperta. Ele se apresenta como uma criatura criada pelo Rei Demônio, dotada de alta inteligência. Quando Akira o ameaça, o gato fala calmamente. Antes, preciso te entregar uma mensagem do Rei Demônio. Venha até Vulcano, terra dos demônios, estarei te esperando, no castelo, nas profundezas desse lugar. Akira tenta fazer perguntas, mas o gato não sabe responder. Ele mesmo diz que não compreende as ações do Rei Demônio, apenas transmite as mensagens. Cansado, o gato se rende e diz estar pronto para morrer, mas Akira se recusa. A elfa insiste, ele precisa eliminá-lo, para a câmera do chefe se abrir. Mas Akira repete, eu amo gatos, não farei isso. Então ela explica que existe uma alternativa, um ritual, para transformá-lo em seu familiar. Mas é perigoso, a consciência de Akira pode se perder no processo. Mas mesmo assim, ele aceita sem hesitar. Ele já tomou sua decisão. O gato o chama de tolo, e sem opção permite que o ritual comece. A elfa diz que, antes de tudo, Akira deve dar um nome ao gato. Ele toca a criatura, sorri e diz, seu nome agora será Noite. Akira canaliza a mana para dentro do gato, e sua consciência é puxada para dentro dele. Dentro da mente de Noite, ele vê lembranças fragmentadas. O gato desafia. O conflito é intenso, uma batalha de vontades. Noite pede repetidas vezes, me finalize. Mas Akira se recusa, aceitando ser ferido em vez de atacar. Ele continua resistindo até o fim. E assim, o pacto é selado. Quando desperta, está exausto, mas vivo. Noite muda completamente de postura. Se curva e jura lealdade a Akira. Nesse momento, a elfa também revela seu nome. Eu sou Amélia. A sala do chefe se abre, mas os três estão exaustos. Decidem descansar ali mesmo, antes de usar o teleporte. Enquanto isso, os outros invocados chegam a uma cidade muito parecida com o Japão, um local fundado por um antigo herói. Eles resolvem ficar um tempo por lá. Depois de se instalarem, discutem os próximos passos. Precisam de dinheiro, de contatos e de informações de como voltar para casa. O herói conclui que a maneira mais rápida de retornar para o mundo deles é derrotando o Rei Demônio. Eles acreditam que quem os invocou devem saber de como enviá-los de volta, e planejam barganhar com essa informação, quando se tornarem fortes o suficiente. Decidem esperar por Akira nessa cidade, mas apenas até subirem de nível suficiente com os monstros locais. Vemos uma lembrança de Amélia. Ela foge da própria irmã em sua terra natal, caçada por elfos, até cair exausta. Foi ali que um slime preto a capturou. Desde então, ela só recobrou a consciência quando Akira a salvou na masmorra. Noite escuta atentamente e comenta, isso é incomum, slimes não agem dessa forma. Se tivessem atacado, ela já deveria ter sido digerida. Mas Akira muda de assunto, diz que ela deveria voltar e enfrentar a irmã. Resolver o que ficou pendente. Amélia abaixa o olhar e responde, eu não tenho para onde voltar. Então é a vez de Akira, conta sobre a sua família. Ele fala da mãe e da irmã mais nova, e diz que família é algo que não se deve perder. Quando pergunta se ele quer voltar para o próprio mundo, Akira responde que sim. Mas antes, precisa acertar as contas. Com quem destruiu a vida de Saran. De repente, sua sede de sangue explode, e o ar fica pesado. Amélia se assusta. Amélia então o interrompe e ele aceita. E enquanto estavam conversando, ele percebe que Noite e Amélia conheciam o nome de Saran. Ele era realmente muito famoso. Eles se preparam para entrar no ciclo de teletransporte. Amélia explica que precisam alinhar os pensamentos, ou serão enviados para locais diferentes.
concentram-se e quando o feixe de luz os envolve, acabam indo parar no continente dos elfos. Mal chegam e são atacados, Akira reage rápido, contra-ataca e derrota um elfo. Mas logo são cercados, uma tropa inteira os envolve. Entre eles uma elfa avança, é Kilika, a irmã de Amélia. Dessa vez você não vai fugir, vai pagar por todos os seus crimes. Então, Akira sente que uma nova batalha estava prestes a começar. Obrigado por assistir até aqui. Fica mais um pouco no canal, dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo aí na tela agora. Valeu pela sua companhia e até a próxima.